Olá, o TCE na TV está no ar. Programa que é transmitido pelas TVs Aperipê, Alese, Câmara de Aracaju, além da rádio web da Corte de Contas Sergipana. Confira comigo os destaques da última edição do programa em 2017. Dever cumprido. Conselheiro Clóvis Barbosa conclui o período de 2 anos como presidente do Tribunal de Contas de Sergipe. Incentivo à cultura. TCE faz a doação de obras raras sobre a história sergipana a 87 instituições. Cantata na Corte. Coral Contas em Canto se despede em 2017 com apresentação itinerante para os servidores da casa. E ainda, no quadro entrevista, o bate-papo da semana é com o comandante do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, Major Deine Ricardo dos Santos. Em pauta, as fiscalizações no estado. Terminou neste mês de dezembro o período de 2 anos em que o conselheiro Clóvis Barbosa esteve como presidente do Tribunal de Contas de Sergipe. E no último programa do TCE na TV, em 2017, a gente traz uma reportagem especial com o balanço das ações desenvolvidas por ele durante o biênio 2016-2017. Confira na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Em 2 anos, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe passou por mudanças que resultaram em uma Corte de Contas mais eficiente e mais transparente. Foi feito um investimento inédito em tecnologia da informação. O compartilhamento de dados e informações com outros órgãos de controle passou a ser mais frequente. O combate ao desperdício e ao desvio de dinheiro público se tornou ainda mais eficaz. De forma institucional, as coisas caminharam bem, né? E o resultado é isso que vocês estão vendo, seminários de combate à corrupção, a tentativa de melhorar esses índices no estado de Sergipe. Então, o que eu só posso dizer é parabenizar o Dr. Clóvis pela gestão profícua e principalmente por manter a harmonia entre as instituições. Procurou aproximar o tribunal da sociedade sergipana, né, das instituições, né, tanto que o TCE integra o FOCO, que é o Fórum de Combate à Corrupção, né, a modernização e a própria questão da transparência, que é uma questão que é sempre lembrada, né, o tribunal se abriu para a sociedade, implantando seu portal de transparência, mostrando as suas contas, dizendo que ele também tem esse papel de, além de cobrar dos gestores, mas ele também ser transparente com aquele recurso que ele recebe. Atento ao papel de fiscalizar o uso do dinheiro público, o Tribunal de Contas editou e aprovou resoluções. Em 2 anos, 14 resoluções foram aprovadas. Foram estabelecidas regras para o uso de recursos públicos no custeio de festas, regras que determinam a ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados pelos órgãos públicos e regras para a transição de governos que garantem o cumprimento de princípios de responsabilidade e transparência da gestão fiscal. Nós aprimoramos o trabalho dentro do tribunal. E aprimorando dentro, nós aprimoramos também para fora do tribunal, com a criação de diversas resoluções que visam exatamente o combate à corrupção, a dilapidação do dinheiro público. Já estão muito profícua nesse lado da transparência, tanto na transparência das próprias ações do tribunal, dos gastos, das despesas, do portal de transparência do tribunal, como também numa intensa luta, que acho que foi muito, muito importante, para que todos os órgãos públicos jurisdicionados ao Tribunal de Contas elevassem a sua transparência como um fator primordial para uma boa gestão. A sociedade pôde conhecer os resultados da Operação Antidesmonte, um trabalho conjunto entre o Ministério Público, a Polícia Civil e o Tribunal de Contas. 15 inquéritos foram instaurados a fim de apurar a dilapidação do patrimônio público na alternância de gestores. Além de tornar mais rigoroso o controle dos gastos públicos e da ordem na administração, a operação também tem caráter preventivo, já que pretende coibir atos ilícitos durante as transições marcadas por irregularidades. As parcerias e o zelo do tribunal no combate à corrupção ganharam destaque. Naturalmente, o Tribunal de Contas
pelo exercício da atribuição dele constitucional, ele detém a expertise no que se refere à análise de contas públicas, de licitações, etc. Então, nos deu um apoio muito grande na nossa atuação, que se não fosse isso, não seria possível a nossa atuação como nós realizamos nos últimos tempos. A figura do Dr. Clóvis Barbosa e a passagem dele pelo Tribunal de Contas, com certeza é um marco, não só no estado de Sergipe, como também no Brasil. A atuação de Clóvis em conjunto com o Ministério Público, dando suporte a um conjunto de atuações do Ministério Público e mais ainda idealizando um outro conjunto de ações que tiveram também o suporte do Ministério Público, ou seja, numa alimentação recíproca, no combate à corrupção, na busca da eficiência administrativa, foram realmente um marco, né? Além da figura pessoal, amigável, do Dr. Clóvis Barbosa. Uma economia inteligente de gastos possibilitou a mudança física mais significativa, a aquisição de um container data center. A estrutura, fruto de um investimento de mais de 3 milhões de reais, passou a hospedar com segurança todas as informações do Tribunal de Contas e veio acompanhada de outros avanços tecnológicos. Mudanças que nos próximos anos vão continuar impactando positivamente o trabalho realizado pela Corte de Contas. Mudanças na própria área de tecnologia, no seu formato, na sua dinâmica de trabalho, na metodologia, na colocação de infraestrutura mais atualizada, mais condizente com as necessidades do tribunal. E houve também um grande investimento na parte de sistemas que modificam a forma de trabalho do tribunal. Então nós mudamos a integração com os jurisdicionados, municípios e câmaras, mudamos a integração com o Estado, que passou a ser bastante eficiente, a partir de fibra ótica, sem a necessidade de entregas de remessas mensais ordinariamente por cada órgão. Implantamos um sistema de processo eletrônico, eliminando completamente a tramitação de papéis dentro do tribunal. Isso melhora muito a eficiência operacional. E também iniciamos a criação de um sistema de apoio ao planejamento e execução de auditoria. São mudanças irreversíveis que colocam o tribunal agora num novo patamar de eficiência operacional. Então, os sistemas modificados e a infraestrutura, elas não paralisam, porque não foi um simples batom, não foi uma maquiagem, nós fizemos uma mudança estrutural. A economia, fruto de reavaliação de contratos e revisão de procedimentos, também refletiu no quadro de servidores. Foram nomeados 45 servidores concursados. Consegui passar, graças a Deus, e hoje estou tomando posse. Tribunal de Contas, que eu tenho certeza que vai poder contribuir para a minha vida pessoal e também profissional. A Corte de Contas passou a oferecer mais incentivo à capacitação e implantou um programa que premia a meritocracia. Todo programa que premia o servidor pela sua atuação deve ser aplaudido. A meritocracia é isso, valorizar mais aquele servidor que se destaca mais na sua ação dentro do tribunal. Então, é muito importante esse programa criado por Clóvis Barbosa, enquanto presidente, e importante para o tribunal, porque eu acho que o tribunal está valorizando o servidor que se dedica mais às coisas da casa. Isso é importante. Ao longo desses 2 anos, a cultura também ganhou destaque por meio da realização de diversas ações. Edição de livros, produção e exibição de documentários, catálogos, exposições e apresentações musicais homenagearam artistas que marcaram a cultura sergipana. Nesse biênio, o Tribunal de Contas chancelou obras importantes e que valorizam a cultura sergipana. Por exemplo, no ano passado, nós promovemos 2 eventos que valorizam assim, a prata da casa e, ao mesmo tempo, coisas relacionadas à nossa cultura, que foram os centenários de 2 conselheiros do Tribunal de Contas. Manuel Cabral Machado, nós reeditamos um livro chamado Brava Gente Sergipana e Outros Bravos, que é uma obra importante da bibliografia dele, acrescido de outros textos, de outro livro dele. E de José Amado Nascimento, nós editamos um livro inédito, né, nesse caso, que foi uma coletânea de textos deles, que estavam esparsos em livretos, e nós editamos como obras completas de José Amado Nascimento. Neste ano de 2017, nós fizemos outras publicações também de relevo. Por exemplo, nós editamos um livro inédito com a biografia de Valdemar Lima. E dele também publicamos um catálogo inédito,
de fotografias que ele mesmo produziu em 1955, no centenário de Aracaju. Essas mesmas fotos constam de uma exposição que fizemos aqui, que foi muito aplaudida e que depois foi levada ao FASC, Festival de Arte São Cristóvão, junto com outra exposição que nós produzimos, de outro sergipano também ilustre e pouco conhecido, Cândido Aragonês de Faria. Além de proporcionar conhecimento cultural, a Corte de Contas também proporcionou conhecimento técnico a gestores e servidores em todo o estado. Por meio do projeto TCE Itinerante, somente este ano, mais de 700 servidores em 7 municípios foram capacitados. Conhecimentos para melhor servir a nossa população. O Tribunal de Contas vem abrindo as suas portas, como torna a falar, para nós, como representantes dos municípios do estado de Sergipe, foi uma grande vitória. Além disso, diversos eventos foram realizados a fim de debater temas relevantes com toda a sociedade. Entre eles, o Fórum por um Brasil Ético, o dinheiro público é da sua conta. E no Fórum de Combate à Corrupção, idealizado pelo Tribunal de Contas, palestrantes de renome nacional e internacional compartilharam o conhecimento com os sergipanos. Após 2 anos de trabalho intenso, cerca de 80% das ações propostas no início da gestão foram concretizadas. Nossa equipe trabalhou em cima de um planejamento que adredemente nós discutimos, debatemos bastante, antes mesmo de assumir a presidência, e nós estamos deixando o tribunal praticamente cumprindo cerca de 80% daquilo que nós planejamos. Diminuímos bastante a despesa de pessoal, crescemos muito em investimentos. Claro que muitos problemas, muitos encontros, muitos desencontros, mas de qualquer maneira tudo valeu a pena porque estamos deixando um tribunal em melhores condições. E eu espero que a próxima gestão melhore ainda mais, para que nós possamos ficar num patamar, se não melhor, mas pelo menos de igualdade com os demais tribunais de contas do país. A seguir, Corte de Contas Sergipana faz a doação de obras raras sobre a história sergipana a 87 instituições. E ainda, a gente destaca a última apresentação do Coral Contas Encantos em 2017. Não saia daí, TCE na TV volta já. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Já estamos de volta e agora a gente destaca a doação do TCE de obras raras sobre a história de Sergipe. 87 instituições foram beneficiadas. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Tribunal de Contas do Estado encerrou as atividades culturais de 2007 com a doação de obras raras sergipanas a órgãos do Estado. As obras estavam na Biblioteca Pública Mário de Andrade, em São Paulo, e foram doadas a Sergipe pelo prefeito João Dória Júnior no dia 27 de outubro deste ano. São 3 obras intituladas Álbum de Sergipe, 1820 a 1920, Álbum Fotográfico de Aracaju e Província de Sergipe. Os trabalhos preservam a memória e a cultura do povo sergipano. Essas 3 obras servirão para estudos, para pesquisas
da nova geração que queira conhecer um pouco a história da nossa formação histórica. Ao todo, 87 órgãos sergipanos serão beneficiados com as doações. Entre eles, a Secretaria de Estado da Cultura e a Biblioteca Pública Epifânio Doria. Uma alegria muito grande porque é um presente, não é? Geralmente a gente ganha muito presente no Natal e esse presente, assim, é muito especial. Tá, porque vai assim beneficiar pesquisadores, estudantes e toda a população em geral. Então vai enriquecer o nosso acervo de obras raras e também a gente vai disponibilizar para toda a população. Vai representar mais um momento de pesquisa, algo para as pessoas verem o que Sergipe e Aracaju era nas épocas. Então, esse é um momento importante de a gente recuperar obras que são dos sergipanos para os sergipanos. Servidores que fazem parte do coral Contas em Canto percorreram os corredores distribuindo música e alegria na cantata natalina do TCE. Depois de passarem por todos os setores, a apresentação foi finalizada no hall do TCE com a participação do cantor sergipano João Pedro Borges. O encerramento das atividades no TCE de Sergipe em 2017 foi marcado por inaugurações significativas e que vão influenciar diretamente no exercício dos trabalhos durante as próximas administrações. Entre elas está a Unidade de Informações Estratégicas para Auditoria. A novidade faz do Tribunal de Contas de Sergipe um dos mais modernos e tecnológicos do país. Outra novidade importante é que agora os técnicos do TCE poderão fiscalizar as obras de pavimentação do Estado em todas as etapas por meio do Laboratório de Ensaios e Controle de Materiais de Pavimentação. O laboratório vai garantir economia aos cofres públicos e a execução correta dos serviços, já que possíveis erros poderão ser detectados pelos técnicos do TCE e corrigidos antes mesmo dos pagamentos às empresas. A comunicação na Corte de Contas também passou por processos de melhorias. No último dia de atividades, o presidente do TCE, o conselheiro Clóvis Barbosa, também entregou a sala de imprensa e reinaugurou a rádio web do TCE. A rádio web vai tornar ainda mais acessível as notícias da Corte de Contas e dará mais dinamismo ao processo. Já a sala de imprensa vai proporcionar mais conforto aos profissionais durante as coberturas. Em instantes, no quadro entrevista desta semana, o bate-papo é com o comandante do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, Major Dene Ricardo. Fique com a gente, o TCE na TV volta já. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. No quadro entrevista de hoje, o bate-papo é com o comandante do BPRV, Major Dene Ricardo. Veja. Conosco o comandante do BPRV, o Major Dene, comandante Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Comandante, obrigado por sua vinda. Obrigado, Messias. Ao nosso programa. Eu quero falar de um dos assuntos mais polêmicos que a gente fala em trânsito, ainda é a lei seca.
Como é que está a atuação da Polícia Rodoviária Estadual? Messias, nós continuamos na medida do possível, porque realmente as chuvas atrapalham um bocado nas suas operações, mas quando verificamos que tem algum motorista que apresenta algum indício que está embriagado, como dirigir de forma descoordenada, alguém vem e avisa no posto, ou então o próprio policial que está ali no seu patrulhamento, ele percebe uma condução um pouco equivocada. Então o cidadão é parado, convidado a fazer o teste, e aí se ele aceitar e estiver dentro dos limites, ele pode ser notificado ou não, ou se ele se recusar, já é notificado automaticamente. Quais são as estatísticas já de 2017? Nós temos mais de 150 autuações. Dessas 150, cerca de 60, elas são prisões em flagrante. Pessoas que ultrapassaram o limite de 0,34 ml de álcool no sangue. E as outras são medidas administrativas, que estiveram abaixo do 0,34, e a recusa. Aquele cidadão que sabe que bebeu e não quer passar pelo constrangimento, né? Mas a medida é a mesma, os valores são iguais, e as penalidades do Detran também muito fortes, a suspensão por no mínimo 30 dias, ou cassação, a depender do caso, se for reincidente. Se for cassada a carteira, ele vai poder tirar depois de uma outra carteira? É bom esclarecer isso. Quais são as regras? Como é que vocês têm sido recepcionado pelos motoristas? O que acontece, Messias? Essa coisa, a burocracia, né? Essa coisa, andamento é com o Detran. Mas o que é que nós pontuamos? O cidadão foi flagrado, a depender da situação e do histórico dele, pode ter a suspensão por 1 ano e volta para a autoescola, faz todo o processo, depois de 1 ano poder voltar a conduzir seu veículo com habilitação. Se ele tiver habilitação de categoria E, depois de 1 ano ele vai poder tirar uma nova carteira? Vai poder tirar uma... Tira E ou tem que voltar para Não, volta, o processo começa do zero. Vai para B, para depois ir para E, como não de carteira tivesse. Então esse processo ele é bastante gravoso, muito complicado para quem é flagrado na lei seca. Comandante, o senhor falou desses números, evidentemente, são tímidos diante do que a gente vê que é a realidade hoje. Quer dizer, você tem uma lei para estabelecer ao cidadão de que ele não pode beber e dirigir porque ele vai estar colocando a vida dele e de outros em risco. E mesmo assim, a punição é seríssima, a multa de quase R$3 mil. R$2.970. Para começar, né, porque ela pode ser agravada de acordo com a interpretação do fato em si pela autoridade policial, mas muita gente ainda insiste em desobedecer. Vocês têm uma rotina de passar, tem uma cota de bafômetros? Nós temos uma cota, então a depender. Essa cota ela é aumentada quando o período é um período de feriado, um período festivo. Nós esticamos a cota e aí, no mínimo, ela vai, por posto, por unidade, ela fica entre 50 e 100 testes por dia. Então, são muitos testes porque tem toda a burocracia, né? O cidadão é convidado, é colocado aquele bico que é descartável, ele faz o sopro, é tirada a medição, ele vai assinar, identificado. Então, para cada teste, a gente demora entre 4 a 5 minutos. Então causa bastante, é um pouco... É trabalhoso, mas é benéfico porque as pessoas sabem que estão sendo fiscalizadas. A referência do valor da multa é o grande... para ser o grande fator, assustar e educar o motorista, mas ele continua sem respeitar e a mídia tem essa responsabilidade grande de continuar divulgando. Aí, Messias, também aproveitando, né, essa oportunidade, né, não só o BPRV, como o CPTran, o Detran e as SMTTs aqui no nosso estado. Estamos agora nos aproximando de setembro, nós temos a Semana Nacional do Trânsito. Então, as medidas educativas, elas preventivas e educativas, elas vão estar no 18 a 23 de setembro, elas vão estar mais fortes, nós vamos estar mais presentes. E aí é tentando orientar, sensibilizar principalmente, que as pessoas elas não bebam quando estiverem conduzindo o seu veículo, que utilizem o material de segurança, o motociclista de capacete, com a viseira baixada, ele, se possível, com os paramentos dele, o motorista com o seu cinto. Então, muitas pessoas falecem também, né, Messias, porque não querem usar o cinto de segurança. O cinto de segurança é um equipamento de segurança extremamente eficaz. Só realmente aquela situação daquela colisão com uma velocidade enorme, ou então o cidadão que deu azar de colidiu com um poste que vai falecer. Fora, ainda mais, a depender do veículo, né? Nossos veículos mais modernos, tem airbag, tem toda uma célula de segurança. Mas a utilização do cinto ela é imprescindível para a segurança do condutor. Inclusive para quem anda no banco de trás. Também. É a mesma regra e a mesma exigência. Comandante, mas um dos grandes problemas também que é feito ao trânsito hoje é a questão de animais soltos, são muitos acidentes e parece que essa coisa também não se consegue chegar
há uma obediência à regra legal e muita gente continua soltando os seus animais, como tem sido feito o trabalho do BPRV, onde começa a responsabilidade do agente policial ou da autoridade municipal. Messias, é muito complexa a situação. Os animais que normalmente eles são descartados, a palavra é essa, né? Os animais descartados, aquele animal que já foi utilizado até praticamente a exaustão, cavalos, os jegues que estão descartados porque comem muito, né? Como diz o sertanejo, e nessa época difícil, agora a gente tá chovendo, então eles são largados aí para pastar. E, eventualmente, nós aprendemos animais de maior porte, de maior valor comercial, né? Alguns cavalos, bois, vacas, mas a grande questão é a irresponsabilidade. E onde começa, onde termina, Messias, são atividades concorrentes e suplementares. As vias, normalmente, elas são de obrigação, essa recolhimento de animais dos municípios. Mas, como o poder público não pode se omitir, o Estado, suplementarmente, ele faz o seu patrulhamento como batalhão de trânsito para que recolha os animais que estão na via e trazem para os currais que são designados, no caso aqui em Aracaju e alguns do interior. E esses animais ficam lá até serem reavistos pelos seus donos. Mas agora nós mudamos um pouco a sistemática. O cidadão chega aqui em Aracaju, não, eu sou dono desse animal, vai se identificar, ele vai para o batalhão, ele faz um cadastro, lá ele é convidado a fazer, nós o cadastramos, nós informamos a ele que vamos fazer um termo circunstancial de ocorrência, que é uma informação, nada mais do que isso, e essa informação vai ser encaminhada para a comarca onde o cidadão reside. E lá o Ministério Público vai tomar as providências que achar cabíveis. Mas já, de pronto, ele já é identificado, nós sabemos quem é o dono, então, se por algum motivo ele for reincidente, então o promotor vai ter uma outra visão em relação a essa pessoa. Já vai lhe render o começo de um processo. Já vai lhe render o começo de um processo. De investigação. Isso está valendo? Está valendo. Para todo mundo? Para todo mundo. O cidadão, ele se apresentou como dono do animal, ele vai ser cadastrado, só vai retirar o animal com essa forma, depois de pagar a taxa da Insurb. Agora, onde é da prefeitura essa obrigação? O senhor a gente suplementarmente, mas há um acordo, há um entendimento disso? O Ministério Público, há alguns anos atrás, ele fechou um TAC, né? Onde as prefeituras elas têm a responsabilidade objetiva, mas aí muitos prefeitos alegam falta de recursos, então o Estado tem que entrar para suplementar essa situação. Então, nós patrulhamos o estado todo. Então, para quem tem 75 municípios, nós temos 2 veículos e o nosso policial não tem condições de trabalhar 24 horas. E é muito mais complicado para o policial trabalhar com o boiadeiro que trabalhar no patrulhamento, porque o policial é treinado para o combate, para atender o cidadão, e o animal é uma atividade meio que, como eu digo, os nossos policiais eles são abnegados, porque já teve policial que tomou carreira de vaca, o boi já deu cabeçada e tudo isso, mas continuamos trabalhando e recolhendo os animais. Tomou coice de jumento? Tomou coice de jumento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, especialmente nessa questão da fiscalização da lei seca. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado, Messias. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes eu aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Muito obrigado por sua companhia e um feliz 2018 para você.